Oi, gente, tudo bem? Como é que tá o clima aí na cidade de vocês? Deu aquela esfriadinha já? Por aqui deu uma esfriadinha, tá um climinha gostoso. E no vídeo de hoje nós vamos ler aqui o quarto capítulo do Clube da Leitura. Aqui no início do vídeo eu já vou deixar aqui o capítulo de semana que vem. Semana que vem nós vamos ler da página 74 à página 94, que vai ser o capítulo 5 e 6, já que o 5 ele é curtinho. Combinados? Então, semana que vem eu espero vocês aqui pra gente comentar os capítulos 5 e 6. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o quarto capítulo do livro Viajante do Tempo. Após uma caminhada cheia de desafios e de percorrer quase 30 quilômetros em cima do cavalo, finalmente a Claire ela chega ao castelo. Ela descreve para nós que a caminhada foi assim extremamente cansativa, cheia de desafios e assim, chegar no destino final, eu imagino que para ela deve ter sido um alívio gigantesco. E logo assim, no início do capítulo, quando ela chega no castelo, ela já descreve o castelo, a imagem do castelo para nós. Nada de pequenas torres excêntricas ou muralhas denteadas. Parecia mais uma enorme fortaleza com grossos muros de pedras e janelas altas e estreitas, não mais do que uma fenda. Diversas chaminés soltavam fumaça acima das pedras lisas do telhado de ardósia, contribuindo para a impressão cinzenta no geral. Eu imagino o choque que a Claire deve ter visto, porque apesar, assim, de muita coisa já ter acontecido, né, desde que ela passou pelas pedras, dela ter visto várias pessoas já, né, características da época, ver, assim, de cara a cara, de frente para ela, uma construção da época, assim, em funcionamento, sabe? A construção, a casa em si, tendo habitantes que moravam lá, o lugar funcionando de fato, eu imagino que deva ter sido um choque, assim, inenarrável, sabe? Que ela não teria como descrever para nós. Ela e o Jamie haviam passado algum tempo sem se falar durante essa caminhada, né? Ela descreve pra gente que eles se falaram pela última vez quando ela foi fazer o curativo dele, né? No capítulo passado. E desde então eles não trocaram mais nenhuma palavra. E aí ela decide perguntar pra ele onde que é que eles estavam. Ele conta pra ela que eles chegaram na fortaleza de Lioc. E o que é mais interessante é que no momento que o Jamie fala pra ela que eles chegaram no castelo, na série, ela se recorda de quando ela havia ido lá com o Frank, né? Aqui nos livros, não. Nos livros, a Claire já havia visitado, sim, o castelo, mas a gente não tem aquela recordação que ela tem na série, né? De quando ela foi com o Frank. E aí, enquanto os homens, eles procuram lá descarregar, né? Desfazer daquele acampamento todo que eles estavam fazendo, ela e o Jamie ficam esperando a senhora Fitzgibbons, que, a pedido do Dougal, né? Vai ali acolhê-los. E essa passagem, ela é muito parecida de como acontece na série, né? O espanto da senhora Fitz ao ver a Claire vestida daquela maneira, né? É a mesma coisa da série. Ela fica super espantada e ela já entra correndo com a Claire pra Claire trocar de roupa, se ajeitar. Só que aí nesse momento ela fala, mas e o Jamie? Aí ela pega e fala pra Claire, não, ele sabe se cuidar muito bem sozinho. E a Claire explica que não, que ele teve alguns ferimentos, né, durante o percurso e que ela precisa cuidar. Aí ela vai e pergunta, nossa, já que você tem esses conhecimentos, você seria uma feiticeira ou uma Beaton? Aí a Claire fala que, tipo, a Claire não faz a mínima ideia do que seria uma Beaton, segundo ela, mas a Claire não questiona muito não, porque ela também não tem tanto tempo assim para questionamentos. Apresentações e solicitações feitas, a Claire, enfim, ela vai para dentro do castelo, né? Ela tem um quarto lá que tá disponível para ela, e nesse momento também o Jamie entra junto com ela para que ela comece a tratar dos ferimentos dele. A Claire, ela fica muito perdida nesse momento, é até engraçado você ver, porque ela não conhecia, né? Na verdade, ela não sabia muito bem o que ela pedia, no caso, para tratar desse ferimento, já que muitas das coisas que ela conhecia para cuidar de ferimentos, né, ainda não foram inventadas na época. Então ela teve que, assim, puxá-la na memória dela, nas aulas de botânica que ela teve, inclusive com o Sr. Crook, não sei muito bem o nome dele, né? Ela teve que puxar na cabeça dela ali quais que eram as ervas que ela poderia usar para fazer esse cuidado, esse tratamento com o Jane. Aí depois que ela vai lá e puxa na memória dela, ela começa a tratar do ferimento do Jane e ela se depara com as cicatrizes nas costas dele. Esse momento acontece assim, idêntico, acontece na série. Nossa, é um momento muito chocante, porque assim, quando tu tá lendo pela primeira vez ou quando você tá assistindo a série pela primeira vez, você não faz ideia, né, de que aquilo esteja nas costas dele, do que seja aquilo, né, do que sejam aquelas cicatrizes. Então a Claire, ela tem esse espanto aqui no livro, ela tá vendo pela primeira vez e ela fica atordoada. Então assim, é um momento muito único de você ler, de você assistir.
A Claire, claro, né, ela pergunta o que aconteceu nas costas dele e ele responde, assim, de bom grado. Ele fala que foi o Capitão Randall e ela, assim, sente aquele frio na espinha, né? Porque ela ainda estava associando o Blackjack ao Frank, né? Eu não sei se ela associava a pessoa, né, do Blackjack ao Frank, mas eu acho que não. Ela associava mesmo a linhagem. Ela fica em choque de descobrir que a linhagem do Frank não era uma linhagem tão pura, assim como eles imaginavam, né? Uma linhagem tão correta, né? Ver que o Blackjack era dessa forma ainda causa um certo horror pra ela. E ela ainda tá assim, né, gente? No começo, conhecendo ainda o Blackjack, conhecendo do que ele é capaz. Então, ela se deparar com uma cena dessas causa um frio gigantesco na espinha dela. E enquanto a Claire vai cuidando dos ferimentos dele, o Jamie ele continua contando pra ela a história de como aconteceu. Acontece exatamente como na série. Ele vai lá, né, na casa do Jamie, o Jamie se recusa a pagar os impostos que eles desejam. Ele agarra a Jenny, irmã do Jamie, e acontece assim, tudo do mesmo jeito. Eu não vou detalhar essas cenas aqui, nenhuma dessas cenas do tipo, porque o YouTube pode querer barrar o meu vídeo, né? Por conta das palavras que eu precisaria usar para detalhar essas cenas. Então eu prefiro não detalhar e também não tem necessidade, já que é da mesma forma como acontece na série. E eu só digo pra vocês que é um momento assim que você lê assim, sofrendo, porque você lembra das cenas que você viu na série, né? Quem tá lendo junto comigo, quem já passou por esse capítulo também, eu acredito que também sofreu durante esse trecho do livro, porque eu acredito que vocês lembraram das cenas que viram na série, assim como eu, e assim, nossa, ver o nosso James sofrer, não só ele, né, gente? Qualquer outra pessoa, mas um personagem querido como ele, nossa, é de cortar o coração. E depois que ele termina de contar pra Claire essa história, a Claire, ela percebe que ela tem uma certa intimidade com o Jamie. Ela ainda descreve que ela não sabe se essa certa intimidade que ela sentiu que ela sente, né, em relação a ele, foi por conta do tempo que eles passaram juntos na estrada, por eles terem dormido juntos, né, compartilhado sonhos, assim como ela descreve aqui, ou se foi por conta dessa história triste que ele acabou de contar pra ela, se ela se sentiu comovida. O fato é que ela sentiu uma onda de intimidade ali com ele e parece que ele também sentiu a mesma coisa. Assim ela diz pra gente. E aí nesse momento, assim, a Claire, ela para tudo que ela tá fazendo, ela começa a olhar ao redor do quarto, ela começa a observar os detalhes, ver as diferenças do ambiente pro tempo que ela vive, né? Pro tempo que ela está. E aí ela se dá conta de que realmente está no século XVIII. Várias vezes eu já mencionei isso pra vocês, de que certas coisas fazem ela se dar conta de que ela não tá mais no tempo dela. E essa foi uma dessas coisas que fizeram com que ela se desse conta de que não está mais no tempo dela. Ela vê as diferenças, vê as coisas muito rústicas em volta dela. E ela começa a entrar em prantos, porque ela começa a pensar, poxa, e o Frank? O que será que ele tá fazendo? O que ele fez, né, quando percebeu que eu não ia voltar mais? O que teria acontecido a ele? Será que eu nunca mais o veria? E aí ela, assim, despenca a chorar. Ela começa a chorar e o Jamie pergunta pra ela o que aconteceu, dona, né? E ela vai falar, ai, o meu marido, eu nunca mais. E aí o Jamie vai e chega à conclusão de quê? De que ele está morto? Ele pergunta, nossa, então a senhora é viúva? E ela vai falar, de certa forma, sim. Claro que ela concorda, gente, porque o que ela ia falar, né? Não, eu não sou viúva, mas meu marido está 200 anos à frente. Como ela iria explicar isso pra ele agora, neste momento do livro, onde eles acabaram de se conhecer? Não tem como. Então ela acaba por concordar que o Frank está morto e que ela é sim uma viúva. Jamie, ele vai lá e consola ela. Ele pega ela senta no colo dele e ele fica embalando. Segundo ela, ele diz palavras bonitas em gaélico pra ela e aquilo acaba acalmando ela. Ela até fala uma coisa que eu achei engraçada, que eu coloquei aqui pra vocês. Ela fala que se ela fosse um cavalo, ela deixaria que ele a conduzisse por onde ele quisesse. Então, assim, ela se sentiu muito segura nos braços dele. Ela se sentiu acolhida. E eu confesso pra vocês que eu achei fofo demais. Acontece que depois que isso passa, que esse momento passa, a Claire, ela fica meio sem graça, né? Por esse momento de intimidade tão grande, assim, que eles tiveram. O Jamie não tá nada sem graça. Ele ainda fala pra ela, olha, a senhora pode ficar tranquila, porque enquanto você estiver aqui no castelo junto comigo, ninguém vai te fazer mal nenhum vai te acontecer.
Mais uma vez, ele fazendo a Claire se sentir segura, o que foi legal. Aí os dois terminam de jantar, né? Eles estão ali jantando juntos, os dois terminam de jantar e a Claire acaba adormecendo depois disso e o Jamie vai embora. E aí nós terminamos esse capítulo. Não foi um capítulo grande, mas também não foi tão pequeno assim, né? Foi um capítulo com detalhes muito importantes, porque foi a chegada da Claire ao castelo, né? Foi quando as pessoas do castelo viram ela. E ela ainda menciona que várias pessoas ficavam olhando torto pra ela. E claro, gente, pensa, a roupa que a Claire chega ali naquele local é uma roupa totalmente diferenciada. As mulheres daquela época nunca usariam usar esse tipo de vestimenta em público. Então todo mundo fica assim, quem é ela? De onde que ela veio? Como eles a encontraram? Como ela surgiu? Ela levantou muitas dúvidas no castelo, então foi um capítulo muito importante. E também foi o capítulo de aproximação de Jamie e Claire. Aqui que ela sentiu que ela tinha uma sintonia com ele e ele também uma sintonia com ela. Ele compartilha a história dele, ele compartilha as dores dele. Então, assim, a intimidade dos dois começa a se formar nesse capítulo. E assim, foi lindo de ler, foi lindo de relembrar, né, de relembrar cenas da série. O que vocês acharam? Vocês gostaram desse capítulo? O que vocês têm a pontuar? Compartilhem comigo aqui nos comentários. Não esqueçam, semana que vem, página 74 à página 94, vamos comentar o capítulo 5 e 6 do livro Viajante do Tempo. Eu espero vocês quarta-feira que vem. Sexta-feira tem vídeo aqui no canal e segunda-feira também, tá? Não se esqueçam. Um super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau!